Todo dia é dia de ficar bonita, mas nada como entrar o ano ainda mais bonita. E como prometido, hoje nós vamos ensinar uma maquiagem para o ano novo que é puro glamour, assim como eu. Então, Deia, a gente fez algumas perguntas na fanpage do programa e as meninas querem saber como que a gente pode fazer uma maquiagem para o ano novo que dure a noite inteira, um olho bem marcado e uma pele bem iluminada. Quais são as dicas que você tem para dar pra gente? Bom, a parte da durabilidade, ela começa desde as primeiras etapas, antes da gente ir para a base. Primeiro passo é lavar bem o rosto, tirar toda a oleosidade da pele. Se usar tônico, pode usar. Tudo que você usa em termos de cosméticos dermatológicos antes da maquiagem. Isso ajuda, a oleosidade é a maior inimiga da parte da pele. E o segundo passo é o uso de um primer facial. Uma das funções do primer é o controle da oleosidade e com isso a maquiagem vai durar mais tempo. E ela dá uma diferença, né? Fica mais a pele fica macia, mais sedosa, isso. O próximo passo é o uso da base. Eu gosto de fazer do centro para fora, porque se a base acumular, ela vai acumular aqui e não no centro do rosto. O próximo passo é o uso de um corretivo nas olheiras, um corretivo líquido. E para dar esse aspecto iluminado, é legal que o corretivo tenha um tomzinho a menos que o tom da base. E pode espalhar com o dedo mesmo ou com um pincel de corretivo. Eu gosto do dedo, eu acho mais anatômico, olhando para cima, dando batidinhas, puxando aqui para a região da olheira. O corretivo líquido, ele é bom para disfarçar as olheiras, né? E tem eu posso usar esse mesmo corretivo para esconder essas manchinhas que eu tenho de espinha no rosto ou não? Tem que ser um diferente. É um outro corretivo. Aí é o corretivo cremoso, que ele tem uma cobertura mais alta. E como aqui a gente não tem a pele muito enrugadinha nem nada, pode ser usado um corretivo mais pesado. Bom, agora é a hora do pó, mas para ter um acabamento mais natural e mais iluminado, não é bom carregar no pó. Quem tem a pele normal, a seca, pode usar o pó só nessa zona T, que é mais oleosa. A não ser que a sua pele seja muito oleosa, aí você passa no rosto todo, mas uma camada fininha para não tirar aquele brilho natural, não deixar muito opaco. Então agora a gente vai fazer o olho, é isso? Na verdade, eu gosto primeiro de fazer a sobrancelha, logo depois do pó e antes de começar o olho. Prefiro usar sombra, tá? Uma sombra, a tonalidade é uma mistura de marrom com cinza, que a gente chama de taupe, essa cor na maquiagem, que costuma cair bem desde os castanhos claros até os castanhos mais escuros. Para finalizar, eu gosto de usar um rímel incolor, só para pentear os pelinhos assim na diagonal para cima, ó, para manter eles no lugar, né? Às vezes a gente coça o olho sem querer, esbarra, então é legal que o pelo não saia do lugar. Agora nós vamos para os olhos. Isso. Bom, o primeiro passo dos olhos, e aí é fundamental para a durabilidade da sombra e para melhorar a pigmentação também, é o uso de um primer de sombra. Como a gente vai usar uma cor colorida e também uma cor perolada, esbranquiçada, você pode usar um primer ou uma sombra cremosa branca. O colorido fica mais colorido quando você desenha num papel branco do que quando você desenha num papel reciclado. O próximo passo agora, depois que a gente aplicou o primer, é o uso das sombras. Eu escolhi uma cor colorida, vamos dizer assim, um tom de verde meio azulado, porque como no Réveillon geralmente a gente está toda de branco, é uma hora boa para você usar um pouquinho e usar alguma cor, sem correr o risco de cair no brega, de ficar exagerado. O próximo passo é esfumar essa sombra. Para a gente iluminar o olho, a gente vai pegar um pincel de pálpebra e vai passar uma sombra perolada, um pouco prateada, em toda a pálpebra móvel. Com essa mesma sombra ou qualquer outra sombra pérola ou com o iluminador, a gente pega um pincel de precisão e vai passar aqui, ó, no cantinho interno do olho. Uma das meninas perguntou sobre quantas cores de sombra usar, onde usar. Essa parte teórica ela é muito extensa, porque depende do seu biotipo. Mas, regra geral, você pode misturar 2 ou 3 cores, desde que elas se componham entre si, elas sejam harmônicas entre si. É importante que elas tenham um certo contraste. Às vezes você quer fazer um degradê de verde claro e verde escuro, um duo de cores.
Mas os verdes são tão próximos, é um tom mais escuro, um tom mais claro, que quando você passa no olho, mistura e fica uma coisa só. Então tem que ter um contraste e tem que ser harmônicas entre si, cores complementares ou cores da mesma família. Agora, para a gente fechar essa parte aqui de cima e para trazer um glamour para a maquiagem, já que é uma maquiagem para noite, Réveillon, eu pensei da gente colocar um pouquinho de glitter aqui na pálpebra móvel onde está essa sombra pérola. Bom, agora vamos já começar, que eu costumo chamar de fechar o olho, fazer os contornos para deixar ele um pouco mais intenso. A gente vai pegar um pouco da sombra verde, da mesma sombra que a gente usou na pálpebra, e vai fazer uma base aqui nessa linha rente aos cílios inferiores. Isso ajuda inclusive na fixação do lápis de olho, além de dar uma cor e compor bem com a sombra que está em cima. E agora a próxima etapa, para deixar o olho mais noite, mais intenso, a gente vai aplicar um pouquinho de preto. Só um pouquinho para não ficar muito pesado. A gente vai bater só a pontinha dele na sombra preta e vai marcar o côncavo, mas não em toda a região verde, só no côncavo mesmo. Vai só deixar um pretinho ali para ficar mais intenso, o look não ficar tão verdão, tá vendo? Agora então, para fechar mesmo o olho, a gente vai fazer o contorno em preto. Eu gosto de em cima, para deixar mais marcado, usar o delineador e embaixo a gente usa um pouquinho de lápis de olho. Para não ficar aquele olho todo pretão, que não é muito a nossa ideia, eu vou concentrar o lápis preto só no cantinho externo do olho, nesse último 1/3, no máximo até a metade, tá vendo? Eu não tô puxando ele muito para dentro. Uma das meninas, Elaine, reclamou de que o lápis borra, fica aquela coisa meio panda conforme vai passando o tempo. Realmente o lápis ele é como se fosse uma sombra cremosa, ele foi feito para borrar um pouquinho. Para evitar esse borrado, você tem duas opções. Ou substituir o lápis por sombra molhada preta, você aplica com o pincel chanfrado, a sombra preta, molha o pincel, pega a sombra e passa. Ou, depois que acabar de passar o lápis, pega com o próprio pincel chanfrado um pouquinho da sombra preta e deposita em cima do lápis, porque tudo que é em pó ajuda a fixar o que é cremoso. Então, fazendo isso, você consegue manter o lápis no olho por mais tempo sem borrar. Agora, para a gente fechar mesmo o olho, vamos aplicar o rímel. Eu gosto de aplicar o rímel, começar aplicando com movimentos de vai e vem na horizontal. Isso ajuda a espalhar os cílios, separar os cílios e espalhar o rímel por todo ele. E depois penteia mesmo todo o cílio de baixo para cima. Bom, acabamos o olho, né? Isso. E agora a parte do iluminar o rosto, que muita gente perguntou como é que a gente faz, tem alguma técnica, algum produto especial? Tem sim. Eu deixei ele por último, como a gente ia fazer um olhão, e às vezes você acaba borrando, tem que limpar, e o iluminador vem aqui nessa região, a gente deixa para fazer depois do olho. Para iluminar o rosto, o grande segredo é usar um iluminador. Eu gosto muito do tom perolado, que ele compõe com qualquer tom de pele, desde as mais branquinhas até as negras, e eu gosto do pó compacto porque é mais prático. Não é o tipo de produto que você vai olhar e vai falar, ah, tô com iluminador. Não é. Você vai perceber que está com iluminador conforme você mexe o rosto, dependendo da luz que bate, dá para você perceber. Faz toda a diferença. Já deu uma diferença. Dá um glamour, gigante, né? Dá aquele glamour para maquiagem. Bom, e agora, a pele já está iluminada, a gente vai finalizar com blush e batom. Eu escolhi, como esse olho já está muito esverdeado, eu escolhi um blush mais neutro, assim, ó. Que ele é uma mistura de bronzer com rosa antigo para ficar mais neutro. Principalmente quem tem o rosto arredondado e quadrado, é legal esfumar puxando aqui, ó, pro alto da orelha, nessa linha aqui diagonal. Dando uma distância de 2 dedos do nariz, não deixar o blush invadir muito o rosto, tá? Puxar ali para a parte de fora. Para fechar, uma das meninas perguntou, quando a gente está com o olhão, que cor de batom que a gente usa? O ideal, a regra da maquiagem é olho tudo, boca nada ou boca tudo, olho nada. Como a gente já botou verde, já botou preto no olho, é legal usar uma boca mais neutra. Para fechar, um gloss. O legal é você passar um pouquinho só no centro do lábio. Que até dá uma sensação de lábio um pouco maior do que se você passar nele todo. Então, estamos prontas? Prontinhas. Pessoal, essa foi a nossa dica de maquiagem para o Réveillon. Eu espero que vocês tenham gostado. Super simples, dá para fazer ainda hoje à noite. Um beijo e feliz 2013! Feliz 2013!